cerca de 7.000 trabalhadores de todas essas empresas. Para quem está chegando agora, a Conferência Regional Centro-Oeste faz parte de uma série de conferências outras que estão sendo organizadas pelo Simpaf. A Conferência Regional Centro-Oeste, ela vai discutir o papel e a importância da pesquisa e da ciência e da tecnologia públicas e, como não poderia deixar de ser, discutir também o papel da pesquisa agropecuária e o papel da Embrapa, empresa que faz parte da nossa base. Na parte da manhã, nós tivemos uma mesa excelente, composta pelo professor Ricardo Neder, da UNB, pelo professor Ildeu Moreira, da SBPC, e também pela Valéria Buriti, da FIAM, Organização para Alimentação e Nutrição Adequadas. E a discussão na parte matutina foi em torno do papel da ciência e da tecnologia na construção de um país menos desigual e mais democrático. É importante lembrar que a Conferência Centro-Oeste, assim como as demais conferências que acontecerão, conferências na região Sul, Sudeste, a conferência na região Sul, Sudeste, Nordeste, a região Norte já teve a sua conferência, e mais uma conferência nacional. Esse conjunto de conferências fazem parte de uma campanha ampliada que o sindicato está encampando e que a gente está chamando de campanha em defesa da Embrapa como empresa pública, democrática e inclusiva. No primeiro momento, as pessoas nos perguntam a todo momento por que Embrapa, e esses 3 adjetivos, pública, democrática e inclusiva. Nós respondemos a esse questionamento, perguntamos: a Embrapa é uma empresa pública? A quem a Embrapa atende? O que a Embrapa tem feito para todos os setores? Ela atende igualmente todas as categorias e representa todas as categorias da sociedade? Como são as relações dentro do seio dessa empresa? Como que os pesquisadores, analistas, assistentes e técnicos se veem dentro dessa empresa? Como são as relações internas e as relações externas construídas pela Embrapa com a sociedade? Então, é em torno dessas perguntas que estamos construindo essas conferências e também essa campanha, porque o nosso objetivo é que as pessoas reflitam sobre esses 3 adjetivos, porque mais do que adjetivos, a defesa da Embrapa como empresa pública, democrática e inclusiva tem que ser uma bandeira de todos nós. Antes de passar para a mesa número 2, eu queria fazer um agradecimento público, sem deixar de considerar todas as outras pessoas que nos ajudaram a fazer a conferência virtual ter concretude. Eu gostaria de agradecer ao colega Fernando Amaral, a Suênia Almeida e a Selma Beltrão pelas contribuições, sugestões e dicas e articulações para que a gente conseguisse tornar a Conferência Regional Centro-Oeste uma realidade. Dito isso, eu passo a palavra para a companheira Mirane Costa, que é uma histórica militante do movimento sindical, ex-dirigente do Simpaf e que teve uma brilhante atuação na parte da saúde do trabalhador. Mirane, é com você e boa conferência a todos nós. Obrigada, Dione. Boa tarde para todos e todas. Primeiramente, eu agradeço o convite feito pela amiga Dione, porque a oportunidade que eu tenho para contribuir nesse momento é de reflexão para os trabalhadores e trabalhadoras da base do Simpaf e da sociedade em geral. Dando início à mesa 2, que tratará dos rumos da pesquisa agropecuária no desenvolvimento sustentável do país, o papel da Embrapa pública, democrática e inclusiva, que dá continuidade às reflexões sobre o contexto histórico que vivemos de desmonte da Embrapa, empresa tão importante para a garantia da soberania nacional e segurança alimentar. A ciência de qualidade é libertadora das desigualdades e do obscurantismo nas suas diversas dimensões. E para fazer essa reflexão conosco hoje, nós teremos a participação dos colegas Altair Toledo Machado,
e Alberto Faido. Sejam bem-vindos nesse momento tão importante para a nossa categoria, para a sociedade em geral, como já falei, desse contexto histórico que vivemos, dando aqui a direção de como será a nossa dinâmica de trabalho. Vocês terão 20 minutos de fala para a explanação de cada um. E, ao final das falas, nós teremos um bloco de perguntas. Então, de início, o nosso convidado a fazer a primeira fala é o Altair Toledo Machado, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em agronomia, genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências biológicas, genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nos seguintes temas: agricultura familiar, eficiência no uso de nitrogênio, melhoramento participativo, agrobiodiversidade e agroecologia. Altair, esteja à vontade e vamos em frente. Ok, já apertou o botão aí dos 20 minutos? Começando. Tem que apertar depois dos agradecimentos, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande participar desse evento do Simpap, que, aliás, é um momento histórico. O Simpap está se preocupando com a questão da ciência e tecnologia nos tempos de hoje, de tantas contradições e de tantos ataques à democracia, principalmente à pesquisa, ao ensino e à educação. O Simpap está de parabéns por essa iniciativa. E eu agradeço muito o convite feito pelo Simpap. Bom, para fazer a reflexão sobre a pesquisa, eu tomei a liberdade de fazer um recorte sobre um histórico dos trabalhos com variedades crioulas que foram realizados dentro da Embrapa desde a década de 80, com a minha participação, e com tantas contradições que existiram e tantos impactos que acabaram acontecendo. Todos os trabalhos que a gente pensa de uma instituição pública, a gente olha para a real demanda da sociedade. Isso se caracteriza pelo diálogo. Esse seria o primeiro ponto de ação quando a gente vai começar a identificar os problemas que existem para poder demandar uma determinada pesquisa e a geração de alguma tecnologia, exatamente pelo diálogo e pela caracterização local, tanto ambiental como sociocultural, e partindo sempre de ações participativas. Essas ações, elas partem do diálogo com famílias, com comunidade e no território, tentando olhar o território como um todo, unidades de informações de redes sociotécnicas que possam multiplicar e irradiar as diferentes tecnologias. Partindo desse princípio, no final, em 1986, aproximadamente, nós fomos convidados para tentar solucionar um problema de um assentamento de reforma agrária no Rio de Janeiro, que se chamava Sol da Manhã. Em 88, nós fizemos um ensaio de milho nessa propriedade, que a característica daquele local era de alta temperatura, um local que já tinha perdido toda a diversidade genética, uma erosão genética e cultural muito acentuada, e conversando com a comunidade, achamos por bem resgatar variedades e levar para esse local, tentando identificar uma variedade que pudesse se adaptar àquele local, nesse caso aí, a questão do milho. Para nossa surpresa, conseguimos uma variedade e passamos a desenvolver junto com o agricultor local, que era o Flávio Lourenção, e começamos a construir um modelo de pesquisa em que a gente, naquela época, estava preocupado com a questão do estresse ambiental. E formamos toda uma linha de pesquisa buscando eficiência no uso de nitrogênio, eficiência no uso de fósforo, tolerância ao alumínio, tolerância ao encharcamento. E, na época, eu estava na Embrapa Milissouga e conseguimos construir um grande simpósio internacional de estresse ambiental. Em 92,
esse simpósio ocorreu e logo depois isso foi reproduzido na Rio 92. Mas interessante que esse tipo de trabalho foi altamente questionado dentro da instituição, que ainda estava e ainda está, né, dentro do modelo da Revolução Verde, dos pacotes tecnológicos. Isso ia um pouco a contraponto, porque nós estávamos trabalhando numa linha mais dita naquela época alternativa em relação a esse processo. Para nossa surpresa, houve um grande ganho de simpatia para esse tipo de trabalho, que acabou ele indo para outras regiões do mundo, principalmente na África, na Ásia, na América Latina, a partir de dois elementos básicos que nós começamos a trabalhar. O primeiro, a questão do melhoramento genético participativo, em que envolvia não só o resgate, mas a seleção junto com o agricultor para o empoderamento e a autonomia local dessas variedades. E depois, logo em seguida, nós olhamos que o melhoramento ele tinha que ter uma visão holística e sistêmica. Ele não poderia ser melhoramento por si só. Tinha que melhorar o sistema de produção e também tinha que olhar qual seria o tipo de uso que teria na comunidade. Aí nós começamos a ver a complexidade da pesquisa e essa questão do uso do sistema de cultivo e da diversidade entre essas diferentes variedades, diferentes espécies, foi estabelecido o conceito que, na verdade, foi uma reconstrução do conceito da agrobiodiversidade, que, na verdade, esse conceito ele foi reconstruído das culturas milenares que trabalhavam com milho na época no México, os toltecos, os olmecas, os astecas e os maias, em que eles tinham o sistema de plantio do milho junto com abóbora, junto com feijão, junto com pimenta, que seria um sistema de cultivo chamado milpa, mas, ao mesmo tempo, tinha uma diversidade de uso, tanto na gastronomia local, como no artesanato, nas festas religiosas, e também tinha um grande ingrediente na formação dos aspectos de arquitetura e da formação das cidades locais. Essa reconstrução da agrobiodiversidade, ela passa a ser feita logo depois da Rio 92 e passa, então, no nosso entendimento, da construção da base genética para os sistemas agroecológicos. Isso começou a tomar conta de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Em 96, no Plano de Ação Global para Alimentação e Agricultura, isso foi incluído logo depois do que foi estabelecido o Tratado da FAO, a questão da agrobiodiversidade, do melhoramento participativo e dos sistemas agroecológicos, ele está dentro da plataforma dos interesses globais e que foram colocados no artigo 5º e 6º do Tratado da FAO. Esse foi um impacto muito grande, que o trabalho que nós iniciamos no Sol da Manhã acabou repercutindo. Logo depois de 88, em 1989, mais ou menos, iniciou-se a rede de sementes e a rede de ensaios de milho crioulo, junto com 42 ONGs, coordenado pela SPTA. Isso permitiu um resgate muito grande de variedade e esse trabalho se expandiu para o Brasil como um todo. E logo depois, em 96, esse trabalho entra dentro de um grande projeto internacional que chamava CBDC, Community Biodiversity Development Conservation Program, que foi um programa de conservação e uso da biodiversidade por comunidades agrícolas de diferentes países da Ásia, África e da América Latina. O impacto que isso acabou ocorrendo levou a diferentes processos que nós podemos entender, que logo depois houve a questão do advento das mudanças climáticas. Isso foi no final da década de 90 e no início de 2000, e, para nossa surpresa, todo o trabalho que nós fizemos de empoderamento, de construção, junto com as comunidades rurais, ele foi
o elemento que acabou formando diferentes variedades e que já dava resposta aos estresses abióticos e bióticos, e que logo depois, nas mudanças climáticas, que foi feito para um grande grupo, foram utilizados certamente as ferramentas que foram usadas dentro desses trabalhos com pesquisa participativa. No ano de 2000, 2002, nós entramos para o Cerrado brasileiro e as grandes questões de como construir um processo de desenvolvimento de variedades junto com comunidades camponesas e de agricultores familiares em áreas mais extensas, onde agricultores familiares tinham áreas com 30, 40 hectares, como que nós poderíamos construir isso? Eu recordo bem quando o Altieri, numa das conferências, colocou que o único jeito de fazer agroecologia no Cerrado brasileiro seria através da reforma agrária, ou seja, teria que diminuir todo o tamanho das áreas para poder fazer agroecologia. Isso me perturbou um pouco, porque eu acho que nós poderíamos ter outros tipos de trabalho dentro do Cerrado, junto com as comunidades camponesas, a partir de uma construção coletiva de novos modos de produção. E isso nós conseguimos fazer a partir do trabalho junto com o movimento camponês popular, no qual nós começamos a construir um modelo próprio, junto com os agricultores, e que nós denominamos dos corredores agroecológicos. Esses corredores agroecológicos nada mais é do que faixas alternadas de plantas de cultivo com plantas de adubo verde e que teria sua rotação sendo feita no próprio ano ou nos outros anos, mas isso acabava promovendo diferentes ações de pesquisa que eram extremamente interessantes. Desde a vida do solo, na qual nós tínhamos a contribuição da fixação de nitrogênio, das micorrizas, tivemos trabalhos assim da influência dos azospirilos lipofero amazonenses junto à variedade de milho, como que eles interferiam nas enzimas que eram a glutamina sintetase, que iria sintetizar o nitrogênio na planta e que aumentaria a produtividade. Fizemos trabalho com todos essas bactérias e fungos na vida do solo e que a matéria orgânica ia sendo incrementada à medida que o corredor agroecológico ia sendo estabilizado. Outro ponto muito interessante de pesquisa foi a questão da ciclagem dos nutrientes provocado pelas plantas de cobertura e a questão dos polinizadores e do controle biológico. Foi um trabalho fantástico, porque nós identificamos, por exemplo, hoje a gente só planta milho do lado de crotalária, pois a crotalária acaba promovendo um incremento da população de tesourinha e que acaba controlando a lagada do cartucho. Outro ponto que nós identificamos foi a questão do gergelim junto com o feijão, em que controla a mosca branca. Um mundo de pesquisa apareceu dentro de uma comunidade e que todos esses insumos biológicos que foram sendo construídos no início do século passado, desse século, de 2000, começou a dar um resultado bem interessante. E, ao mesmo tempo, eles estavam desenvolvendo o melhoramento do milho e do feijão conjuntamente com o sistema de cultivo. E muito preocupado com a questão do uso, porque o uso é que garante a diversidade de uso das diferentes espécies. E logo depois nós começamos a ter uns resultados que foram extremamente animadores para a gente. Tivemos uma variedade com 10 toneladas por hectare dentro de sistemas agroecológicos, dentro dos corredores agroecológicos. Isso acabou chamando a atenção não só da comunidade, mas também de grandes e médios produtores. Isso começou a gente ficar meio curioso com isso. Eles estavam muito preocupados com o custo de produção, que está cada vez mais elevado,
as pessoas muito amarradas num pacote tecnológico, principalmente dos transgênicos, em que esse pacote é um pacote fechado, diferente da Revolução Verde, que era um pacote aberto. Ele é fechado porque ele é um processo enzimático, em que você tem que ter o substrato, no caso, o glifosato de amônia, porque você tem uma enzima que vai degradar o excesso de glifosato. Se não tiver o glifosato, essa enzima que está na planta transgênica, ela vai interferir nos inibidores naturais dos processos metabólicos e enzimáticos que tem nas plantas. E, com isso, vai diminuir a produtividade. Então, você é obrigado a jogar o herbicida. Não é mais como era antigamente na Revolução Verde, em que você tem um pacote tecnológico em que você recomenda a aplicação. Agora, você é obrigado a aplicar, senão você vai perder produtividade. Essas questões são muito interessantes porque ela parte de um modelo muito pontual e completamente insustentável. Ele está num ponto de agredir o meio ambiente, agredir os mananciais de água, cada vez mais incrementando o uso de agrotóxico, e as variedades foram construídas, no caso do milho, da soja, dessas grandes commodities do agronegócio, elas foram construídas para se adaptar a esse sistema. E quando nós começamos a olhar que nós estamos trabalhando numa outra parte, num outro paradigma, olhando um melhoramento, mas dentro do enfoque da agrobiodiversidade e dos sistemas agroecológicos, nós estamos trabalhando numa reconstrução desse sistema. Nós não estamos mais isolando o meio ambiente passa a fazer parte dos nossos processos de pesquisa, de manejo da diversidade genética e de todos os outros processos. Do mesmo jeito que você seleciona uma variedade, você está selecionando outras variedades e melhorando o sistema de cultivo. Nessa ordem, nessa lógica, o que está acontecendo e que acabou chamando a atenção? 10 toneladas por hectare em um sistema agroecológico, a partir desses trabalhos de pesquisa que nós fizemos, junto com essas comunidades, teve um custo de produção de 25%. Vocês terem uma ideia, para você produzir 12 toneladas de milho transgênico, o seu custo de produção hoje é de 70% a 80%. Esse é um dado extremamente interessante. E essas reconstruções que nós começamos a trabalhar, chegando agora mais recentemente, o ano passado, tem um grupo que foi formado, que chama Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Esse grupo me chamou para dar uma palestra num fórum deles, que foi realizado ano passado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fui meio sem saber ao certo o que fazer, mas eu falei, vou fazer a palestra do jeito que eu sei fazer, do meu trabalho, e ponto final. Se agradar, agradou, se não agradar, paciência. Que eram grandes e médios produtores. E, para minha surpresa, o impacto foi total. Hoje, esse grupo quer trabalhar com as variedades que os camponeses do movimento camponês trabalham. Só para ter uma ideia, esse trabalho do movimento camponês, ele anda produzindo mais de 200 mil toneladas de variedades crioulas por ano. A inclusão produtiva e a inclusão nos mercados formais foi algo extraordinário que acabou ocorrendo com esses trabalhos dos corredores e do melhoramento participativo. E eles querem, de qualquer jeito, essas variedades, eles não querem mais transgênico, eles agora querem trabalhar com bioinsumos, eles querem pó de rocha, eles querem plantas de cobertura. E aí eu paro para pensar. Depois de 30 anos de trabalho com agricultura familiar, com comunidades, olhando o empoderamento, a autonomia local, trabalhando com ações participativas, o impacto que teve, tanto a nível nacional como a nível internacional, foi imenso. A repercussão, desde as mudanças climáticas até chegar agora nos bioinsumos, foram estratégias de pesquisa que foram
marginalizadas dentro da Embrapa e que hoje é a ponta do iceberg da sustentabilidade de todos os processos da agricultura como um todo. Isso é algo que chama muita atenção. É uma contradição enorme. E, por mais interessante ainda, hoje a Embrapa, talvez eu tenha a maior quantidade de variedades de milho e eu sou sozinho. Você tem um centro de milho e sorgo inteiro que trabalha com a formação de híbridos e um outro enfoque de trabalho relacionado à seleção genética. Na repercussão internacional, um outro dado que nos chamou muita atenção foi a repercussão na França desse trabalho, em que eles estão trabalhando com variedades crioulas e com o apoio de 62 organizações sociais lá na França, em que todo o protocolo utilizado por eles é o protocolo que nós usamos no Brasil. E isso acabou estimulando a rede europeia de sementes locais, sementes crioulas e da agrobiodiversidade. Isso também acabou fazendo a plataforma de diferentes países da África, da Ásia e da América Latina. O que mais me chama a atenção nessa lógica toda desse tipo de trabalho é que pesquisa pública ela tem que ter uma direção real da demanda da sociedade e que as ações participativas, quando você visa a real demanda do local, é ela que vai acabar dando os verdadeiros incrementos e que toda a sociedade precisa. E qual ativo que eu estou gerando? São ativos ligados à sustentabilidade, são ativos ligados à autonomia, são ativos ligados à soberania, são ativos ligados à preservação do meio ambiente, são ativos que relacionam com a minimização da fome no país. Em suma, é disso que nós esperamos da pesquisa numa instituição como a Embrapa, para que ela seja democrática, inclusiva, solidária e fraterna. Isso seria, nesse primeiro momento, o que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigada, Altair. A sua fala trouxe muita esperança para a gente. Essa história que você contou de 30 anos atrás, esse nome muito emblemático desse assentamento, Sol da Manhã, está repercutindo aqui na minha cabeça. Vamos dizer assim, que você trouxe informações valiosíssimas para nós, trabalhadores da Embrapa, para a gente ver uma luz no fim do túnel, quando você diz dessa marginalização, né, desse trabalho com a agricultura, como você descreveu aí, né? E para a sociedade em geral, né? Principalmente daqueles que, nesses 30 anos, né, também estão construindo, né, com essa pesquisa que está sendo feita muito com dificuldade dentro da nossa instituição e de outras também, né? A gente vê que isso não está dentro só da Embrapa, mas estamos falando da Embrapa, então também é um alento, né, para os agricultores familiares, para quem está buscando aí essa reconstrução dos sistemas agroecológicos. Obrigada, então, nesse momento, né? Vamos aguardar aí agora as perguntas e vamos passar para o nosso segundo convidado, que é o Alberto Faide, meu amigo do coração de longa data. Ele está aqui num compromisso bem forte, né, com esse debate, com essa reflexão que nós estamos fazendo, porque eu soube, hoje, assim que eu cheguei aqui, Alberto, que você sofreu um acidente e está com o olho roxo, né? Então, seu olho roxo é em função do acidente que você sofreu por esses dias aí, tá? Então, o Alberto é o nosso segundo convidado. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Agronomia, Ciências do Solo, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e atua nos seguintes temas: plantio direto, fertilidade do solo, dinâmica dos nutrientes, rotação de culturas, manejo de solos e nitrogênio. A palavra agora a você, Alberto, e vamos seguir. Boa tarde, Mirane, boa tarde, Altair, boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite a participar desse encontro, né, e trazer algumas reflexões também sobre a questão dos rumos da pesquisa pública no desenvolvimento sustentável do país, né. Eu vou fazer uma análise, começar com uma análise um pouquinho macro, né, o papel da pesquisa dentro de uma sociedade que está em mudança, mas que basicamente é uma sociedade capitalista. O que se pode ter de capital em crise, taxa de lucro das grandes empresas diminuindo e tentando conseguir, de toda forma, maximizar os seus lucros, mesmo que isso custe a vida, a sobrevivência, a sustentabilidade e o futuro do país. E do mundo, inclusive, até porque, segundo um dos melhores economistas, né, no longo prazo todos estaremos mortos. Então, a preocupação de sustentabilidade não está muito colocada no capitalismo. Na sociedade capitalista, o mercado tem o papel de distribuir as mercadorias que são necessárias para a sobrevivência da população. Mas o objetivo não é atender às necessidades. O objetivo é produção de lucros e de lucros máximos. No capitalismo só tem uma coisa que é imoral: você ter menos lucro do que o seu concorrente. Isso, além de ser imoral, é mortal, porque logo você vai ser engolido pelo seu concorrente. E isso nós estamos vendo hoje, a grande concentração de capital que está havendo no mundo, né, que a Valéria hoje de manhã pontuou muito bem, né, a concentração de riqueza que está tendo, em cima desse conflito entre capitalistas procurando maximizar o seu lucro. Quando se coloca isso na agricultura, a gente começa a criar distorções, porque a agricultura não funciona de uma forma tão linear como uma indústria, onde você tem o controle de todos os processos. Na agricultura há fatores climáticos, fatores ambientais, fatores de solo, uma série de fatores envolvidos no processo. E isso acaba reduzindo a taxa de lucro e faz com que o capitalista tente desenvolver um sistema agrícola que escape dessas condicionantes da agricultura, homogeneizando o ambiente, adaptando, criando plantas que tenham respostas máximas a insumos, porque os insumos criam mercado também e permitem a maximização do lucro, mas, ao mesmo tempo, também homogeneizando o ambiente. E aí se começa a criar impactos brutais sobre o meio ambiente. Essa produção de mercadorias para a obtenção de lucro, sem necessariamente estar preocupado com as necessidades da população, criam algumas distorções de mercado. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul se declara o quinto maior produtor de alimentos do país, né, dentro de uma agricultura extremamente pujante e forte, né? Mas, em compensação, nós importamos 85% da comida. Então, aí tem uma contradição. E a Valéria, hoje de manhã, também levantou isso, a contradição entre o que é produto alimentício e o que é comida. O que é comida de qualidade, substâncias comestíveis parecidas com comida colocadas no mercado. Nós temos uma situação mais esdrúxula ainda na cidade onde eu moro, que é Corumbá. O nosso abastecimento vem do Ceasa de São Paulo ou do Ceasa de Curitiba.
E a gente estaria num trajeto aí que leva em torno de 1.700 quilômetros para trazer comida para Corumbá. O nosso custo de vida aqui só não explode porque a gente tem uma alternativa, mas que parte da subsistência vem da Bolívia. Na pandemia em que eram formas de trazer os produtos para cá. Mas, mesmo assim, agora com a pandemia, o custo de vida subiu muito. Uma outra questão importante com essa questão de uma agricultura voltada para mercado, para lucro máximo. Ela também interfere diretamente no que a gente come, porque se precisa reduzir custos e estudar cada vez menos culturas, né? Então, a gente aprofunda em poucas culturas, em poucas variedades dentro das culturas, nessa lógica de manter o controle mais parecido com o sistema industrial, e as nossas fontes alimentares diminuem. Por exemplo, existem, só na parte vegetal, sem citar a parte animal, existem 50 mil tipos de plantas comestíveis no planeta. Os povos caçadores-coletores utilizavam em torno de 3.000 espécies. Quando se criou a agricultura, e atualmente há uma discussão forte se a agricultura foi um avanço, foi um retrocesso, nós reduzimos para 500 espécies. Em 1900, com o processo de industrialização, modernização da agricultura, introdução de adubos, introdução de maquinário, 95% da alimentação humana passou a depender de 30 culturas. Hoje, nos países industrializados, 95% da alimentação vem de apenas 9 espécies. E apenas 3 espécies, arroz, trigo e milho, atendem 60% das necessidades nutricionais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todos os anos, a indústria alimentícia lança nos supermercados em torno de 14 mil novos produtos ditos alimentícios, que, na verdade, são baseados em apenas 5 espécies vegetais, que são os mesmos: arroz, trigo, milho, soja e batata. Então, nós temos uma concentração, uma redução da nossa base alimentar que é brutal. Felizmente, a gente tem brechas a nível mundial, porque a população mundial, no geral, está um pouquinho fora dessa cadeia do agronegócio. Mas, mesmo assim, esses produtos, e aí a Valéria fez uma boa explanação hoje de manhã, né? Elas são extremamente industrializados, sofrem série de processos de industrialização, se abusa das 3 drogas mais mortais, mais perigosas e mais difíceis de se tirar dependência, que é o sal, o açúcar e a gordura, e que esses produtos, na verdade, o jornalista estadunidense Michel Pollan diz que não são comida, são substâncias comestíveis parecidas com comida. Então, nós criamos, dentro desse paradoxo, uma questão em que nós estamos dependentes de um grande complexo agroindustrial. O que nós chamamos de agronegócio, ele compreende 3 partes que são extremamente desiguais. Nós temos a parte antes da porteira, que é dominada por cerca de 60% do mercado é dominado por multinacionais que produzem máquinas, equipamentos, colam sementes e assim por diante. Nós temos 500 mil agricultores patronais e em torno de 450 mil agricultores que estão nesse meio. E nós temos do outro lado, na parte depois da porteira,
Nós temos outras 20 multinacionais, entre as quais nós temos algumas brasileiras, como a BRF e a JBS, que controlam o mercado e controlam a produção. Então, mesmo os fazendeiros do agronegócio, eles estão presos entre essas duas faixas e tem pouca opção. Como o Altair colocou lá, o pacote vem fechado, você não tem como escapar. Apesar de que está havendo, e o Altair contou isso muito bem agora, um movimento muito forte dentro da própria área dos produtores. E aí nós também temos que fazer um esclarecimento, né? A gente sempre fala, quando a gente fala em agronegócio, fala em grande produtor, mas nós temos alguns dados aí que não aparecem muito, que mostram que, no censo de um estudo feito pelo professor Steven Helfand, da Universidade da Califórnia, que mostra que 59% do valor bruto de produção do censo de 2006 veio de propriedades com menos de 500 hectares. E que 79% do valor bruto de produção vem de propriedades com menos de 2.500 hectares. Ou seja, na verdade, o grande produtor a nível de Brasil é o médio produtor, e não o grande. Mas as políticas se dirigem ao grande. E as máquinas, equipamentos, implementos também são desenhados para o grande. Então, aí a gente começa a ver algumas aberrações que eu só fui entender quando eu vi o maquinário exposto no showroom Alcopavel no ano passado e esse ano. Quando você tem uma plataforma de 35 metros de largura, você não consegue ter curva de nível e terraço. Então, por isso que muitos agricultores estão arrancando o sistema de conservação de solos e voltando ao período pré-1980 de aumento da erosão, porque as máquinas e os equipamentos que eles têm não se adaptam às condições de solo, porque são materiais importados, copiados e impostos pelas empresas. Por outro lado, nós temos a agricultura familiar que produz comida. E aí, essa também não é homogênea. Depois, acho que, na sequência, o grupo vai passar um vídeo aí dos depoimentos de um grupo de pequenos agricultores, né? Nós temos em torno de 4.500.000 agricultores considerados familiares. Desses, 10% dos mais capitalizados produzem em torno de 70% do valor bruto da produção. São aqueles agricultores familiares que conseguem que conseguem estar conectados com o Pronaf, que tem assistência técnica. Mas, por outro lado, nós temos 90% dos agricultores que produzem apenas 30% do valor bruto de produção, com apenas 10% do valor bruto de produção, com uma renda média anual em torno da renda financeira, é claro, porque aí o censo não conta o autoconsumo, né, que é fundamental para a sobrevivência dessas comunidades, de R$ 255 isso aí, valores do censo de 2006. Bom, o mercado, as tecnologias de mercado têm condições de atender a lógica do agronegócio, tem condições de atender em torno de 500.000 agricultores patronais e parte dos 450.000 agricultores agricultores familiares de caráter empresarial que estão envolvidos no sistema que nós chamamos de agronegócio, na agricultura convencional. E quem vai atender o restante dos 4 milhões de agricultores familiares? Uma boa parte deles, inclusive o grupo do depoimento, por falta de condições de acesso às mínimas condições básicas de produção, viviam de Bolsa Família. E uma boa parte
dos agricultores familiares no Brasil hoje vive de políticas públicas, vive de auxílios públicos, basicamente de aposentadoria de alguém da família ou de Bolsa Família, porque não tem os mínimos acessos, o mínimo acesso às mínimas condições de produção, como sementes, como adubos verdes, como as coisas mais simples possíveis. Inclusive, não tem acesso à documentação para conseguir, muitas vezes, conseguir acesso aos auxílios. Mas é essa faixa que produz aquilo que nós chamamos de comida, que são os produtos frescos, variados, com grande diversidade, sem adição de açúcar, sem adição de sal, sem adição de gordura. E aí nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa alimentação. E aí essa escolha vai ter que ser feita agora também nesse momento, né? Nós queremos viver de miojo, de salsicha, de nugget, de bebidas lácteas parecidas com iogurte, que a partir do sul só da indústria do queijo, né? De refrigerantes açucarados e assim por diante. Ou nós queremos comer comida de verdade, nós precisamos que atendam às necessidades desses 4 milhões de agricultores para que eles possam atender às nossas necessidades de 200 mil consumidores na cidade. E aí as tecnologias, em parte, a lógica de pesquisa necessária para chegar a isso, para incluir esse grupo de agricultores no sistema produtivo, e num sistema produtivo de curta distância, de ciclos curtos, através de organização por cooperativas, são as tecnologias que foram muito bem pontuadas pelo Altair, e eu não vou me tornar repetitivo. Mas isso exige um esforço muito, muito grande da nossa parte, e ele exige financiamento público. As empresas multinacionais não vão pesquisar nessa linha. A situação que o Altair apresentou dos agricultores convencionais indo para os bioinsumos, ela está criando um problema sério numa discussão que está ocorrendo agora no Ministério da Agricultura e deve partir para o Congresso, a partir do lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos. Eu sou representante do SIMPAF na Comissão Estadual de Produção Orgânica do Mato Grosso do Sul e acabei sendo eleito coordenador da Comissão do Mato Grosso do Sul. E nós estamos num embate forte dentro do MAPA, porque as empresas de bioinsumos elas estão preocupadas porque os bioinsumos podem ser produzidos pelos agricultores. Eles não estão preocupados com o que os agricultores orgânicos produzem. Eles estão preocupados exatamente com aquele segmento que o Altair pontuou dos médios produtores que estão procurando alternativas de sobrevivência. E são essas alternativas de sobrevivência que eles estão querendo regulamentar, que no futuro até um chá de cebola que a gente usa para espantar pulgão tenha que ser produzido numa multinacional confiável, porque garantem que os agricultores não têm condições de manter a qualidade. Então, estão criando uma série de regulamentos para controlar isso. Então, a linha de pesquisa que as empresas públicas de pesquisa precisam seguir para serem inclusivas, para serem democráticas, é essa que atenda não à necessidade do lucro, mas à necessidade as necessidades reais da humanidade, da população, dos consumidores. Acho que era isso, o resto eu deixo para o debate. Obrigada, Alberto. Você trouxe elementos bem importantes para a nossa reflexão. As contradições, né, da agricultura, e eu pontuei aqui, a diminuição da diversidade de alimentos com o comprometimento do meio ambiente na base do lucro, né?
Então, é isso que você acabou de falar. A produção de alimento é para o lucro, para alguém lucrar, não para abastecer a população, não para a população ter garantido esse direito à alimentação, né? Então, isso é uma contradição que nós, enquanto trabalhadores de uma empresa de pesquisa que trabalha, né, para gerar conhecimentos e tecnologias, né, para a produção de alimentos, né, melhoria do meio ambiente, nós estamos vivendo um dilema, né? E a gente tem que refletir sobre isso e buscar saídas, né, para a gente ter mesmo a pesquisa como algo que dê essa condição de dignidade à vida humana, né, com a conservação, a preservação ambiental, né? A gente está vivendo a crise ambiental praticamente que está repercutindo em todas as dimensões, né, da nossa vida humana, social, econômica, cultural, enfim. Bom, agora nós vamos passar para, né, a nossa primeira rodada de debates e já temos aqui uma pergunta a ser respondida pelo Altair e pelo Alberto. A pergunta é: quais são, né, as melhores formas para construir e implementar na Embrapa e contribuições externas e internas, né, desse processo da Embrapa como empresa pública, democrática e inclusiva, adotando esses eixos transversais de sustentabilidade, né, a agrobiodiversidade, dentro das linhas de pesquisas da nossa instituição. Posso começar? Sim, pode começar. Ok, Alberto, parabéns, viu, pela sua apresentação. Continua remando contra a maré também, isso é muito bom. Somos dois. Eu acho que a Embrapa ela teria que, em primeiro lugar, mudar o foco dela, né? Qual que é o objetivo real de uma pesquisa pública? Que reflexão que ela faz sobre isso? Se ela pensa em desenvolver um processo de pesquisa pública para uma agricultura tropical, para visando a sustentabilidade, ela tem que mudar muito a sua matriz de ação, tanto de gestão como política. Tem que olhar um detalhe. Quem vai sustentar a Embrapa no futuro não é a BASF, não é a Monsanto, não é a Syngenta, são os agricultores. Então, eu acho que ela tem que olhar claramente que o processo dela de desenvolvimento de tecnologias e de pesquisa é para os agricultores e eles que são a base de sustentação da sua instituição. E em cima dessa base é que você vai ter as reais demandas que devem e que podem serem a motivação do exercício da pesquisa, que são para soluções tecnológicas para resolver o problema da fome, como o problema dos custos de produção, como o problema da sustentabilidade. E essa questão desses grandes e médios produtores, Roberto, um detalhe que eu esqueci de falar, eles ocupam hoje 10 estados do Brasil e são 3 milhões de hectares. E que estão trabalhando com essa lógica de plantas de cobertura, bioinsumos, variedades não transgênicas. É algo que deve-se pensar. A agroecologia, há 30 anos atrás, era tratada como algo de porra louca, né? De coisas de maluco e tal. Hoje eles estão trabalhando com os recortes da agroecologia e estão com o livro de cabeceira da Ana Primavera. Aí daí você, que coisa estranha, né? Então, é exatamente isso quando você começa a trabalhar com a realidade da agricultura, com a realidade do meio ambiente, com a demanda real dos agricultores, é que você vai mudar o foco de uma instituição pública de pesquisa. Eu acho que esse debate
ele tem que ser internalizado dentro da instituição e olhar que a gestão ela não pode estar mirando em ativos que venham a gerar somente lucros em termos de recursos econômicos. Ela tem que olhar que os recursos sociais e culturais são tão relevantes quanto os recursos econômicos. E esse enfoque ela teria que alterar, senão vai continuar na vulnerabilidade institucional que ela se encontra. Obrigado. Alberto? Bom, eu acho que uma coisa fundamental dentro da Embrapa, a gente tem que mudar o nosso sistema de avaliação. Eu não consigo lançar 30% das coisas que eu faço nos sistemas da Embrapa. Na verdade, nós não trabalhamos para a sociedade, nós trabalhamos com um programa de computador. E o que não está no programa de computador não existe, né? Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa mudar se a gente quiser fazer uma questão séria. E está fechando cada vez mais. A gente tem o discurso de fazer trabalho para o mercado, de negociar com os agricultores, dos projetos tipo 3. Desde o começo do ano passado, nós estamos em negociação com a APOMS, na Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, para desenvolver um aplicativo que permita fazer os registros pelo celular. Nós temos uma parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso, Federal do Mato Grosso do Sul, aqui de Corumbá, e o processo poderia estar pronto. Em julho, durante a Feira de Sementes de Juti, o chefe da unidade e o chefe de transferência de tecnologia foram na Feira de Juti para negociar. Em outubro, a gente fez um encontro para afinar as coisas. E o contrato não saiu até hoje. Está voltando, está indo e voltando. Entre sede, porque simplesmente a Embrapa não sabe fazer contrato com a agricultura familiar, que não escapa da lógica deles, né? Então, nós temos uma lógica que está focada, está sendo cada vez mais focada em mercado, mas no mercado específico, né? O nosso mercado de venda aí é venda de variedade para produtor de sementes. Fora disso, as nossas equipes não conseguem organizar um contrato. Né? Mas o principal, acho que o Altair pontuou, nós temos que perguntar para os agricultores o que eles querem. E, além de perguntar para os agricultores, nós temos que respeitar o tempo dos agricultores. O tempo dos agricultores não é o tempo dos projetos e não é o nosso tempo dos técnicos. Nós temos muitos colegas nossos, muito bem intencionados, que, na realização dos seus projetos, às vezes, para atingir a meta do projeto, eles destroem todo o trabalho construído com a comunidade, porque a comunidade ainda não estava pronta para adotar aquelas tecnologias ou para caminhar sozinho, como o projeto exige. Acho que era isso. Alberto, olha, tá bombando, vamos dizer assim, essa mesa, viu? Chegaram aqui mais perguntas. Agora eu vou passar para você, Alberto, vamos já para você direto aqui a pergunta. Como tornar a Embrapa uma empresa que se interesse por pesquisas inclusivas? Como a Embrapa pode se tornar uma empresa para todos? Quais as políticas que deveriam ser implementadas pelo Estado, pela Embrapa? Para que... Está meio baixo, eu não estou conseguindo entender. Vou repetir, falar mais alto. Como tornar a Embrapa uma empresa que se interessa por pesquisas inclusivas? Como a Embrapa pode se tornar uma empresa para todos? Quais políticas deveriam ser implementadas pelo Estado e pela Embrapa para que isso fosse possível? Compreendeu? Ouviu? Sim. Beleza. Bom, eu acho que tem um ponto positivo na Embrapa. A Embrapa responde às demandas dos agricultores. Acho que quando os agricultores se organizam e vão cobrar o resultado da Embrapa, ela responde. Dependendo da unidade, dependendo da chefia, pode responder de má vontade, mas mesmo que a estrutura da Embrapa às vezes tenha má vontade, há grupos de pesquisadores que conseguem fazer o seu trabalho e que conseguem atender. Então, eu acho que a gente precisa se abrir mais para as demandas da agricultura familiar.
Nós hoje a Embrapa hoje está se direcionando para atender o mercado e os grandes produtores por causa da pressão dos grandes produtores. Nós não estamos indo para o mercado porque uma gestão da Embrapa decidiu ir para lá. Não, o mercado colocou uma gestão na Embrapa que vai na direção que ele quer. E aí a gente tem que criar esse contrapoder. E aí os movimentos sociais têm como fazer isso. E a Embrapa responde positivamente, dependendo da unidade, com mais ou menos velocidade, mas responde. Eu acho que aí essa é uma das grandes vantagens que a gente ainda tem, né? Então, nós precisamos de cobrança dos movimentos sociais. Altair, temos uma pergunta para você agora. É possível manter uma agricultura 100% isenta de produtos químicos? Essa pergunta se torna um diferencial porque é justificativa de muitos pesquisadores que defendem não ser possível o desenvolvimento da agricultura sem os agroquímicos. Isso procede? Eu posso fazer a pergunta ao contrário. É possível fazer pesquisa somente com adubo químico e com agrotóxico? Será que nós não podemos trabalhar minimizando o uso dos insumos químicos e dos agrotóxicos? Eu acho que o papel da instituição pública é diminuir cada vez mais o uso de insumos externos, tanto pelas questões ambientais como pela questão de custo de produção e da saúde humana. Eu acho que a preocupação maior da instituição é diminuir cada vez mais o uso de insumos químicos. Todos os processos de transição agroecológica, até chegar no processo agroecológico propriamente dito, dentro das suas diferentes vertentes, seja biodinâmico, seja orgânico e natural, etc., você tem, sim, possibilidade de ter uma agricultura sem nenhum tipo de insumo químico. Isso nós estamos presenciando e estamos vivenciando. Os trabalhos com controle biológico que poderiam ser estimulados, os trabalhos com os micro-organismos dos solos que poderiam ser estimulados, os trabalhos com os insumos tipo bocache, tipo biofertilizante e uma série de outros que poderiam ser estimulados, e o estudo de sistemas de produção, seja sistemas agroflorestais, sistemas sintrópicos, sistemas dos corredores agroecológicos, eles levam a esse equilíbrio, eles levam ao incremento da matéria orgânica, aumenta a vida do solo e incrementa a produtividade. Que nem eu falei na minha apresentação, nós tivemos um milho com 10 toneladas por hectare sem nenhum insumo químico dentro de um sistema agroecológico. Agora, isso é caso a caso e local a local. Corredor agroecológico tem que ficar bem claro que não é um pacote, é uma construção local. Não existe uma repetição de um corredor para outro local. As construções são território e na comunidade. Um corredor é diferente do outro, as espécies que estão num é diferente das espécies que estão no outro. Tem que olhar muito a questão do uso gastronômico também desses materiais e do uso para artesanato, porque o uso incrementa a diversidade também desses materiais. Agora, isso é possível, sim, ter todo esse trabalho sem agrotóxico. Mas no processo de transição, eu acho que o trabalho principal é diminuir o uso, ter pesquisas que minimizem o uso dos insumos químicos, por questões ambientais, de saúde e principalmente por custo de produção. Obrigada, Altair. Temos aqui mais duas perguntas para vocês dois responderem. Os recursos disponibilizados para a pesquisa agroecológica são suficientes? Se não, qual o motivo Fala de não... um pouquinho mais alto, Mirane, eu tenho dificuldade de ouvir. Tá. Os recursos disponibilizados para a pesquisa agroecológica são suficientes? Se não, qual o motivo de não se investir no corretamente sustentável?
E a outra pergunta é: como a pesquisa pública pode atender à real demanda da sociedade? Pode começar por você, Alberto? Pode ser, bom, lógica, né? Na verdade, nós estamos à míngua, né? Não são suficientes. Precisaria investir pesado, né? Como o Altair falou, é perfeitamente possível você produzir sem adubo químico, sem agrotóxicos. A gente está mostrando isso. O problema é que isso não é uma situação pronta, porque isso varia de vizinho para vizinho, não é nem de bioma para bioma, é de vizinho para vizinho, de acordo com as condições da família, com a condição do solo, da propriedade, então uma série de fatores. E nós temos uma série de lacunas ainda, e uma série de dificuldades que no processo de transição agroecológica muitas vezes os agricultores desistem porque não tem uma resposta imediata, e a gente precisa procurar essas respostas. Então a gente precisa de muito recurso, e não os recursos que são colocados aí estão à míngua e dificilmente eu até não, o último projeto que eu não mandei para o portfólio de produção de base ecológica, porque com medo de ser cortado lá só pelo nome, né? Então, a dificuldade de acesso a recurso a gente tem conseguido fora do recurso da Embrapa, fora do recurso do SEG, né? Eu trabalhei nos últimos anos com muito recurso dos núcleos de agroecologia, em parceria com universidades, né? Então, a gente tem conseguido bastante recursos nessa linha de agroecologia de fora da Embrapa, mas de dentro da Embrapa realmente não está difícil. Está difícil. Bom, está difícil para todos. Eu acho que não dá para dizer que está se tirando dinheiro da agroecologia para colocar em outro lugar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, na verdade, está todo mundo sem recurso, e aí a dificuldade aparece. As demandas são muito grandes. Nós temos demandas que não temos a mínima condição de equipe, de pessoas para atender. A segunda era como fazer uma pesquisa mais direta aos interesses da sociedade. Eu acho que aí a sociedade precisa comprar, precisa cobrar da Embrapa. Não sou eu que vou dizer o que a sociedade precisa, mas aí temos que dizer qual sociedade. A Andef, a ANDA, os representantes das multinacionais ou os movimentos sociais organizados. Eu acho que o acesso dos movimentos sociais organizados está extremamente difícil com a atual diretoria da Embrapa, mas ele não está totalmente cortado. Eu acho que precisa ter pressão, precisa ter diálogo. E, simplesmente desistir, dizer não, a Embrapa está trabalhando para o agronegócio, é suicídio. Eu acho que precisa cobrar sim, precisa cobrar muito da Embrapa, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Congresso, do seu parlamentar na sua região. Eu acho que por aí você tem que ser cobrado isso. A gente só vai atender às reais demandas da sociedade a hora que elas chegarem na Embrapa, porque quem está chegando são demandas do agronegócio. Então, era isso. Obrigada, Alberto. Altair, por favor. Bom, em relação ao recurso, acho que o Alberto já falou o óbvio, né? Apoio é quase zero, apesar de ter um portfólio de base agroecológica dentro da instituição. Os recursos, de uma forma geral, dos nossos projetos, eles vêm de fora. Ou é internacional, que nem foi do programa Biodiversidade Brasil e Itália, a Embaixada da Itália que patrocinou o trabalho com agrobiodiversidade, agroecologia, e atualmente um projeto junto com o BNDES, que nós estamos desenvolvendo produção de sementes agroecológicas. Mas esses projetos têm um custo muito alto, né? Tanto para conseguir como também para fazer a gestão. Em relação às demandas da sociedade, em que nós podemos fazer o redirecionamento da Embrapa, no meu modo de entender, a Embrapa teria que mudar muito
a sua forma de fazer gestão. Ela tinha que descentralizar os seus processos. Você não pode ter a centralização de todas as estratégias de atividade e pesquisa num único local. Ela teria que ter a descentralização das ações estratégicas de gestão de pesquisa, por biomas, por exemplo. A realidade do Nordeste, ela tem uma demanda específica de pesquisa da demanda daquela região, tanto para pequenos como para médios agricultores. O bioma cerrado é uma outra lógica de demandas de pesquisa. Essa descentralização se daria de forma muito estratégica e muito importante. Você não pode empoderar todas as ações de pesquisa num único local. Você vai criar viés sempre, seja ele ideológico, seja ele por preconceito, seja ele por uma ação direta que tem que ter ativos para vender, e aí acaba deixando de lado uma série de pesquisas que tem uma reflexão na instituição em que ela teria que pensar o que ela teria que descentralizar e o que poderia estar lá dentro, na parte central. Por exemplo, um foco na sustentabilidade, o foco na diminuição dos insumos, isso é uma ação nacional, mas as ações estratégicas são nos territórios. E só para complementar da pergunta anterior, é muito interessante falar em agrotóxico, né? Agora também é muito interessante, que nem ouvi, uma área de 2.000 hectares desses agricultores da agricultura sustentável sem um pingo de agrotóxico, nem de herbicida, com manejo com braquiária no milho para substituir o herbicida. É uma coisa que não tem volta, essa questão da sustentabilidade. E a Embrapa, ela não pode perder esse trem, porque esse não tem volta. O paradigma da agricultura vai todo ele para a sustentabilidade. Isso não tem volta. Obrigado. Nessas respostas que vocês deram, vocês enfatizaram, né, a organização da sociedade, os movimentos sociais. É a partir da cobrança, né, dos movimentos sociais que nós vamos ter um redirecionamento da pesquisa dentro da Embrapa. Nesse sentido, nós vamos apresentar agora três vídeos que nos dão a dimensão do que a gente acabou de falar aqui, né? Eu vou apresentar aqui os vídeos, eu vou dizer todos eles vão ser apresentados um após o outro. O primeiro é o vídeo da CONTAG, que vai ser apresentado pela Mazé Moraes. A Mazé Maria José Moraes Costa, mais conhecida como Mazé, é secretária de Juventude da Coprofam e integra a diretoria ampliada da CUT Nacional. Agora ela foi eleita no 12º CNTTR, Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG. O segundo vídeo é apresentado pelo Luiz Zaref, que integra o setor de produção e é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E o terceiro, por Francisco Mig, que é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Distrito Federal e em torno, FETRAF. E após a apresentação desses vídeos, ainda temos perguntas para vocês, hein? Eu não disse que bombou? Nós temos ainda mais 2 perguntas e podem vir mais depois da apresentação dos vídeos. Então, agora nós vamos assistir aos vídeos.
Estamos aqui com um problema técnico, vamos aguardar um pouquinho. Se a gente não conseguir resolver, nós vamos voltar às perguntas e logo em seguida vamos fazer o encerramento. A gente está com um probleminha nos vídeos, enquanto isso... Oh, acho que está passando agora. Ah, então... A gente teve um problema e que os vídeos vão ficar disponibilizados no site. Que pena a gente não poder passar os vídeos que a gente prometeu, mas vão ser disponibilizados no site, e aí a gente vai poder ver e ouvir com tranquilidade. Vamos dar continuidade, então, às perguntas. Nós temos mais duas perguntas para vocês dois. Tá? Como vocês acham que podemos deixar as pesquisas da Embrapa mais próximas da sociedade, especialmente em tempos de teletrabalho, onde o trabalho de campo está muito comprometido? Isso me preocupa muito, porque quem trabalha em pesquisa de campo, fora das unidades de pesquisa, fica restrito a contatos virtuais que não são suficientes. Então, nós temos aqui a situação que nós estamos vivenciando, né, nesse momento. Mais alto, Mirani. Não ouviu? Como vocês acham que podemos deixar... Não consegui entender. Como vocês acham que podemos deixar as pesquisas da Embrapa mais próximas da sociedade, especialmente em tempos de teletrabalho, onde o trabalho de campo está muito comprometido? Isso é uma preocupação... O som está... Vocês... Alberto... Eu não escutei nada, hein, gente? Vamos ver aqui com o nosso pessoal. Nós estamos com um problema... Eu também tive dificuldade de entender. Aqui estamos com um problema de transmissão. Vamos ver se já resolveram aqui para nós. Vou fazer a pergunta novamente. Está me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo? Sim, né? A pergunta: como vocês acham que podemos deixar as pesquisas da Embrapa mais próximas da sociedade, especialmente em tempos de teletrabalho, onde o trabalho de campo está muito comprometido? Essa é uma preocupação, porque quem trabalha em pesquisa de campo fora das unidades de pesquisa fica restrito a contatos virtuais que não são suficientes. E a próxima pergunta para os dois o que falta para a Embrapa de hoje direcionar recursos para pesquisas como as que foram relatadas aqui? Pesquisas que envolvam os interesses das minorias. Quais as perdas que, para a Embrapa e para a sociedade, a falta de priorização de pesquisas com estas perspectivas que vocês levantaram aqui? Altair, você poderia começar a responder para nós?
Oi, posso começar? Bom, eu acho que a dificuldade de deslocamento é um problema sério, agora ainda mais com a questão da Covid, né? Que é o meu caso aí, como pessoal de risco, eu praticamente estou sendo mantido em prisão domiciliar, né? Então, isso é difícil, mas eu acho que para a gente chegar perto da sociedade, as pesquisas chegarem na sociedade, eu acho que a gente precisa começar a fazer a pesquisa junto com os agricultores. Mesmo que o processo tenha algumas coisas em que você precisa fazer análises sofisticadas de laboratório, mas acho que a base é a construção do conhecimento a partir do contato com os agricultores, ver as demandas que eles têm, o que pode atender. Você trabalha com um determinado grupo e depois você procura estender para outros grupos e ver as peculiaridades dos grupos diferentes. Eu acho que o caminho para trabalhar com agroecologia é esse. Você não pode fazer uma pesquisa de laboratório e depois chegar lá e querer que o agricultor aceite. Nós tivemos várias experiências desse tipo, em que a pesquisa, do ponto de vista do técnico, era maravilhosa, fantástica, mas um pequeno detalhe que o pesquisador esquece, coisa que exige trabalho num momento em que o agricultor tem outras atividades a fazer, às vezes exige algum equipamento que ele não tem e assim por diante. Então, o ideal é fazer as pesquisas, ou pelo mínimo planejar as pesquisas junto com os agricultores e com as associações dos agricultores, com as organizações deles. Tem muitas organizações de agricultores que têm as suas pautas, que sabem o que querem. Eu comecei trabalhando aqui com um grupo de agricultores totalmente desorganizados, onde a gente teve que criar as pautas junto com eles. E teve que fazer um trabalho de organização inicial para se começar a construir pautas conjuntas. Então, essa é uma questão fundamental, é o contato com a sociedade. Não adianta falar em uma pesquisa voltada para a sociedade dentro de uma torre de marfim. E eu acho que os grupos inovadores dentro da Embrapa, eles têm esse perfil de contato com as comunidades, de estar participando de eventos, de estar construindo coisas juntos, e assim por diante. Por exemplo, nós aqui no Mato Grosso do Sul trabalhamos junto com os agricultores na feira de Juti, onde reúne, aparecem as demandas, as discussões. A gente tem vários tipos de encontro, feira de cerrado, agroeco indígena, onde a gente troca experiências e cria as demandas. E pode criar novas opções de demandas. Acho que era essa, outra eu não lembro. A outra se refere ao teletrabalho na pesquisa. O que você... em que sentido? De como que a gente está conseguindo fazer com o teletrabalho? Sim. Eu acho que esse é um problema sério de uma certa faixa de agricultores, né? Eu estou participando de uma série de cursos online, uma série de atividades aí, mas é um grupo muito restrito de agricultores. Os agricultores que a gente trabalha a campo aqui na borda oeste do Pantanal, e principalmente as populações ribeirinhas, que a gente estava começando a fazer um trabalho antes da pandemia, a gente não está conseguindo atingir via teletrabalho. Aí não tem jeito, vai ter que ir lá mesmo, né? Porque as condições de internet são muito ruins aí, e o acesso do pessoal até sinal de celular, ou ter um celular em que possa entrar em contato e participar de uma reunião e fazer uma conversa. Obrigada, Alberto. Altair, ao responder as perguntas, pode fazer as suas considerações finais, viu? Ok. Bom, em relação à pesquisa mais próxima da sociedade, nessa época aí de teletrabalho,
Depende de que estágio está essa pesquisa, né? Se está elaborando um projeto, aí fica um pouco complicado. Mas se for algo que já está em andamento, nós temos que olhar qual é a metodologia que nós estamos usando nesses projetos junto com as comunidades. São métodos participativos. São métodos que envolvem redes sociotécnicas. Então, nós temos o agricultor como autor do processo. E ele tem conhecimento, ele está empoderado no conhecimento. Então, fica muito mais fácil trabalhar na gestão participativa, porque você pode encaminhar para ele todo o croquis e todo o desenho de alguma ação que possa vir a ser desenvolvida a campo. Também nós temos o trabalho que nós estamos acontecendo agora a campo, que agora começa a época de chuva no Cerrado, e adotamos um protocolo adaptado do MAPA e da Anvisa para tomar todos os cuidados nas atividades de campo, não entrando na casa do agricultor, não entrando em veículos, tendo distanciamento adequado, e como são atividades ao ar livre, o risco certamente será bem menor, desde que esteja respeitando todas essas normas que nós estamos adotando, com máscara, inclusive, né? O que fazer da Embrapa para atender as demandas, essas questões todas, que nós já conversamos bastante sobre isso. Eu acho que a Embrapa ela tem que ter um movimento interno de reflexão sobre como que ela está atendendo a demanda da sociedade e qual é essa sociedade que ela está querendo atender. Será que a sociedade complexa de agricultores familiares, camponeses, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, além dos agricultores médios e grandes produtores, ou ela está visando um único segmento na qual ela pensa em visar o lucro? Ela não é uma instituição privada, ela é uma instituição pública. E tal como uma instituição pública, ela tem que respeitar sobremaneira o erário público que sustenta a pesquisa, os pesquisadores, os analistas, todos os funcionários dessa instituição. E ela tem que retornar esse dinheiro público para a sociedade, que são eles os reais demandadores de todas as nossas ações de pesquisa. E é isso que nós esperamos, que no futuro nós podemos ter força suficiente para poder alterar, mudar o foco, o enfoque de uma instituição como a Embrapa, para que ela realmente tenha uma pesquisa verdadeiramente pública, democrática, inclusiva, solidária e que atenda realmente toda a sociedade da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigada, Altair. Bom, como foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho de mediar uma live, né? O Alberto não fez as suas considerações finais. Alberto, 1 minuto para você fazer as considerações finais. Ao final, nós vamos tentar passar mais uma vez os vídeos, porque nós tivemos um problema de transmissão, né? Não conseguindo, repito, os vídeos ficarão disponíveis no site do Simpaf, né? E logo em seguida o Mário vai falar, né? Se a gente não conseguir passar o vídeo. Alberto, pode falar. Bom, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar no que o Altair já colocou. Acho que as conclusões são essas. Nós precisamos de uma discussão interna na Embrapa para quem nós estamos servindo, né? Acho que isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi no início da agronomia. Você, como agrônomo, serve a quem? Quer dizer, nós, como pesquisadores da Embrapa, nós estamos servindo a quem? A sociedade brasileira ou estamos servindo ao lucro de alguns poucos, de algumas multinacionais que não têm nem sede no Brasil, e que vêm aqui, levam o lucro daqui
e deixam destruição e morte entre nós. Acho que era isso. Obrigada, obrigada. Pelo esse último ponto aí que vocês, né, abordaram, as considerações de vocês, eu vejo aqui o espaço do sindicato como uma organização de trabalhadores da pesquisa, né, a nossa base, a Embrapa. É nosso papel organizar também, e se organizar, vamos dizer assim, para construir essa pauta ou fortalecer a pauta dos movimentos sociais para dentro da Embrapa. Esse é o papel do sindicato, que a gente precisa fortalecer. A gente precisa também colocar na pauta do sindicato essa articulação com os movimentos sociais para a gente construir essa pauta da pesquisa dos movimentos para dentro da Embrapa. Vamos ver se o pessoal vai conseguir colocar esse vídeo. Pelo jeito, ainda não. Bom, vou fechar aqui. Que pena, não vamos conseguir. Então, Mário vai fazer o fechamento, encerramento aqui da nossa live. É com você, Mário, a palavra, e mais uma vez agradeço aqui a oportunidade e ter mediado aí com os colegas Altair e Alberto. Olá, então, boa tarde aí a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar, né, já nessa fase final de encerramento desse nosso excelente debate, dessa nossa excelente conferência, à parte da tarde, cumprimentar a companheira Dione, a companheira Mirani, parabenizá-la pela moderação, e especialmente os nossos convidados, né, o Altair, nosso colega, e companheiro Altair Toledo, e o Alberto Faiden, pela brilhante apresentação, levando efetivamente a reflexão do que é uma pesquisa pública democrática e inclusiva. Então, eu até quero rapidamente comentar, né, porque algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas perguntam, mas o que é de fato pesquisa pública democrática e inclusiva? A Embrapa não é pública, né? Ela não faz pesquisa para todo mundo. E quem teve quem conseguiu, né, participar e acompanhar o debate agora à tarde, ficou muito claro o que é público, democrático e inclusivo. Nós queremos, então, o lema da nossa campanha foi respondido, ou seja, nós queremos pesquisar o quê, para quem, com que objetivo, a que custo. Queremos servir o país ou o lucro das transnacionais? Queremos impor uma tecnologia dependente do mercado das transnacionais ou com concentração de terra, de renda e poder, produzir alimentos contaminados, envenenados, dependente de insumos químicos e agrotóxicos, de monocultivos, de combustíveis fósseis não renováveis, baseados em transgênicos, que degradam o ambiente, com alto custo de produção, com exclusão social, que só pensa no lucro? Ou queremos fazer uma pesquisa não é nem com a sociedade, com os agricultores, com as organizações, que produzam uma alimentação saudável, ecológica, com equilíbrio ambiental, com biodiversidade, com custo compatível, com distribuição de terra, de renda, com sistemas integrados, com insumos biológicos, baseados na agroecologia, com autonomia local, atender os 4 milhões de agricultores tradicionais, camponeses, assentados, indígenas, quilombolas, com os movimentos sociais que contribuam com políticas públicas que levem à soberania e ao empoderamento e autonomia e que respeitem os trabalhadores da pesquisa agropecuária e seja solidário. É isso o que nós queremos, né? Então, essa, de fato, é a pesquisa pública, democrática e inclusiva
que a Embrapa deverá fazer, e nós, com a sociedade, com as organizações e o sindicato, vamos lutar para conquistar, para conseguir, para avançar nessa perspectiva. Antes de encerrar, eu queria dizer, então, que essa foi a segunda conferência regional. O Simpaf está organizando essa campanha nacional, chamada pela Embrapa Pública, Democrática e Inclusiva, que tem várias ações frente à sociedade civil, a outros sindicatos, movimentos sociais, parlamentares, comunidade científica, personalidades, professores, artistas, a categoria mesmo, né? Dentre outros, e as conferências fazem parte. Essa foi a segunda conferência. Realizamos a Conferência Norte no dia 8 passado, hoje a Conferência Centro-Oeste, a próxima será a Conferência Sudeste, no dia 5, teremos ainda a Conferência Sul e a Conferência Nordeste, e finalizaremos com a Conferência Nacional no dia 24 de novembro. Então, eu encerro aqui a minha fala, parabenizo, né, a todos e todas, cumprimento os nossos convidados, aqueles que nos assistiram, que participaram, que perguntaram, e que, com a nossa organização e com a nossa luta, que nós chegaremos a um país mais justo, mais igualitário, mais democrático e mais fraterno. Um abraço a todas e todos. Estamos encerrando, né, então, a nossa conferência. Agradeço e até a próxima, então, pessoal. Um grande abraço a vocês.